E dando prosseguimento aqui às nossas ilustrações, na última aula nós mostramos aqui as técnicas de localizar e substituir, não foi? E agora nós vamos mostrar aqui dois recursos. No momento em que você desenvolve os seus trabalhos, você acaba precisando deles. Um deles é o capitular, apenas para a questão de enfeitar um determinado parágrafo. Então, por exemplo, eu vou aplicar aqui o capitular neste último parágrafo. Eu vou dar um duplo clique e, em seguida, venho aqui na guia Inserir e nós temos aqui o seguinte botão, Adicionar um capitular. Então, quando eu clico aqui e paro aqui nesta opção, olha só como fica destacado a primeira letra do parágrafo. E temos também este efeito na margem, que no caso ele já fica um pouquinho separado. Geralmente, nós utilizamos este efeito aqui, do capitular, para dar um destaque a mais. Nós podemos também vir aqui e escolher esta opção, opções de letra capitular. E aqui em opções de letra capitular, nós podemos escolher uma formatação para a letra. Eu vou colocar aqui na fonte Arial Black. Ok, ficou mais destacada. Vou ir lá novamente, opções de letra capitular. Posso escolher aqui uma altura para a letra. Vou ampliar aqui para 10. Olha só como fica, só que sai aqui do padrão da formatação. Vou ir lá novamente e colocar aqui no tamanho 5. Olha lá. Ok. Vou aqui novamente em opções de letra capitular. Posso estabelecer aqui uma distância do texto em relação ao texto. Veja que o texto está um pouco próximo, mas quando eu estabeleço uma distância, ele vai distanciando aqui exatamente nesta região. Ok? Então, são alguns procedimentos que você pode estar se utilizando. Vou aqui novamente, vou tirar aqui essa distância e colocar em 0. Ok? E você pode aplicar a formatação de cor normalmente. E também você pode colocar os efeitos de texto e tipografia, você também pode aplicar. Olha lá como fica interessante. Você pode vir aqui também nas sombras, você pode vir aqui também nos brilhos e aplicar os recursos. Só que não fica bem interessante, então você pode escolher qualquer opção desta, tá bom? Fica aí como exemplo para a gente. Ok, eu vou reduzir mais aqui o tamanho da letra capitular, eu vou clicar em cima, clico aqui nessa bordazinha aqui que está ao redor, nessa linha tracejada, vou vir lá novamente na opção capitular, aqui na guia Inserir, e depois eu venho aqui na opção Adicionar um capitular, opções de letra capitular, e vou reduzir aqui a altura para 3. Ok, feito isto, eu agora vou selecionar este mesmo parágrafo, e em seguida venho aqui na guia Layout e escolho a opção Duas colunas. Pronto. Vai ficar um pouco assim desalinhado, não é? Devido eu já ter aplicado algumas formatações. Pode acontecer que, após a gente colocar em letra capitular e em seguida colocarmos o texto dividido em duas colunas, o Word poderá ter dificuldade, digamos assim, de colocar o texto em duas colunas. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos desfazer, você iria desfazer, tirar a letra capitular, colocar primeiro em duas colunas e, em seguida, colocar a letra capitular. Então, agora vamos fazer um teste colocando primeiramente o texto em duas colunas e depois a letra capitular. Vou clicar aqui no botão desfazer, vou ir desfazendo, tá bom? Vou desfazer várias vezes, ok? Agora, eu vou selecionar novamente o parágrafo, vou ampliar aqui o tamanho, colocar aqui 14, vou vir aqui na guia Layout e colocar assim em duas colunas. Veja que o texto já ficou, nós temos aqui também 3 colunas, ou 2 colunas, e também nós temos a opção de colocar aqui em mais colunas e escolher o seguinte, 2 linhas entre colunas. Vou clicar em OK, e aí fica essa divisão. Agora eu vou colocar a primeira letra em capitular. Eu apenas posso clicar antes da letra. Veja, eu apenas cliquei. E o Word vai entender que eu vou aplicar o capitular. Então, eu vou agora na guia Inserir, venho aqui em Adicionar um capitular e escolho a opção. Ok, escolhi a opção. Veja aí que ele aplicou normalmente. Vou aplicar aquele efeito. Este efeito aqui. Efeitos
de texto e tipografia. Vou vir lá, clico na opção. Olha só como já ficou alinhado. Ficou diferente daquele outro exemplo que nós aplicamos primeiro o capitular e depois colocamos em 2 colunas. Aí ficou um tanto desalinhado, não foi? Agora aqui nesta ilustração, nós colocamos primeiro o texto em 2 colunas e depois nós colocamos a letra capitular. E isto acabou ajudando o Word neste processo de alinhamento. E apenas para fechar aqui, vou clicar aqui no meio, colocar uma pequena figura. Vou vir aqui em imagens, imagens de estoque. Nós já demos esta demonstração, não foi? Vou pegar aqui um computador, vou colocar esta imagem aqui, inserir. E em seguida eu clico aqui em opções de layout, vou escolher a opção quadrado, vou reduzir mais esta imagem e colocar aqui no meio. Ok, vamos tirar a seleção. Vou selecionar aqui este parágrafo e vou colocar aqui uma pequena borda para poder finalizar. Venho aqui na opção bordas, venho aqui nesta opção bordas e sombreamento e escolho aqui uma linha mais espessa, outra mais fina. Eu posso ampliar aqui a espessura, posso colocar uma cor e vou tirar aqui esta borda desta lateral, vou dar um clique, clico aqui também, clico outra vez. Eu posso remover clicando em cima. Quando ele não sai apenas com um clique, eu clico 2 vezes. Se eu clicar novamente, ele acaba aplicando. Olha lá. Eu posso também utilizar estes botões, não é? Nós já demos um exemplo disto aqui. Vou clicar em OK. Olha só como foi que ele ficou, aqui no topo e aqui no final. Ok, então finalizamos aqui esta ilustração e daremos continuidade agora falando sobre tabelas na próxima aula. Então, até lá!